Podem tomar seus assentos, irmãos. Dizemos, irmãos, que a gente vamos falar alguma coisa da parte do Senhor Jesus. Hoje o tema é o que é a igreja. A gente vamos falar um assunto que é um assunto bastante bom para falar, que é a igreja de Cristo. Interessante que o Cauê é quase autêntico. O meu assunto dele é o que é o povo de Deus, é isso? O reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus, né? Então é interessante, os dois quase parecidos. O Cauê também vai ter que, infelizmente, está mais fácil para mim do que para o Cauê. Porque o Cauê vai entrar, qual no nosso vai ter que estudar mais do que eu, ainda bem que eu vou, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos ver o que é a igreja de Deus, como foi que ela foi formada, para a gente falar alguma coisa aqui nesta noite. Só o versículo de número 1. Diz assim, irmãos: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obrigado. Irmãos, se existe algo mais precioso neste mundo, na face da terra, é a igreja, que é a glória de Deus. A igreja, ela é a glória de Deus em Cristo. Na face da terra não existe mais ninguém. Algo pode ser tocável. Lembra que Jesus disse para Paulo no capítulo 9, ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Perseguir a igreja é perseguir o corpo de Cristo. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Deus. E Jesus, ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, que é as portas do inferno. Irmão, eu fui expulsar um demônio de uma moça. Ela tinha uns 18 anos, 17 anos. Na nossa igreja tinha uns bancos que cabia 6 pessoas. Pensa uma moça com 17 anos levantar um banco. Só se for uma força maligna. O banco é muito pesado. E eu quero dizer para os irmãos, se Jesus está dizendo que as portas do inferno, o próprio demônios não tem poder para tocar na igreja de Cristo, imagine o homem. A igreja é a glória de Deus. Para a gente começar, irmãos, convido os irmãos para abrir aí também o versículo Colossenses, capítulo de número 1, Paulo, ele pregando. Olha o que ele diz, irmãos, a respeito. Olha o que ele diz no versículo 23 e 24. Vamos lá, vamos ver o que Paulo diz. Se na verdade permanecer fundado e firme na fé, e não vos movei da esperança do evangelho que tende ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há embaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Aí ele diz: regozijo agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ele está dizendo que o corpo de Cristo é a igreja.
A gente vê, irmãos, nesse mundão afora, que quantos levantes houve contra a igreja? Perseguições. O próprio Paulo foi um dos que perseguiu. Foram perseguidos. Ontem o pastor falou aqui também sobre o arrebatamento. Foi arrebatamento, pastor? E sobre a nação de Israel. E se os irmãos for ver hoje, a nação de Israel pode ser tocada? Pode. Pode ser destruída? Pode, porque já foi destruída. Quer ver? No ano 585, quando o rei de Babilônia entrou, invadiu, entrou na cidade e destruiu todo mundo. Só ficaram alguns pobres. E o que Deus preservou ali foi a tribo de Judá, que levou lá para dentro. Mas o resto foi tacado a fogo. É intocável? É tocável, sim. Quer ver? Vamos abrir nos Salmos, de número 46. Vamos ver, irmãos, um cântico para a igreja. É para a igreja esse cântico, tá? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não tememos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam-se e perturbem-se, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. A morada do Altíssimo é no meio da sua igreja, a cidade santa que é a sua igreja. Espera aí, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. Ao que vai acontecer, as nações se embraveceram e o reino se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A igreja, irmãos, ela é indestrutível. Amém. Aleluia. Jesus disse que as portas do inferno não vai prevalecer. O que as nações aí tentaram destruir a igreja, calar a boca dos cristãos. Cala a boca dos cristãos. O pastor citou aqui no ano 70 que o Marechal Tito, General Tito, ele não queria destruir o templo, não é isso, pastor? E era isso mesmo. Inclusive eu tenho um livro chamado A História dos Hebreus. A História dos Hebreus, com 1.600 páginas, pastor. Se o pastor quiser um livro prestado, o pastor vai ler essas histórias. É o segundo livro da Bíblia, que o mais Israel tem lá essa história. Foi um judeu que escreveu essa história. E ele conta que realmente o general Tito não queria, mas Deus quis que fosse destruído. Foi destruído? Foi. Mas a igreja, se consegue ser destruída, destruir a igreja de Cristo? Nada destrói, porque é o corpo de Cristo. Amém. Destruir a igreja é destruir o próprio Cristo. Destruir a igreja é destruir a glória de Deus que está em Cristo Jesus. Ainda que pode o diabo se manifestar, perseguir, mudar as leis, pastor, até as Bíblias, que a gente mudou até as Bíblias para se adaptar a ele, mas a igreja é intocável. Glória a Deus. Amém. Não adianta o homem mudar, porque Deus tem a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Paulo diz assim, é o que ele diz, no capítulo de número, olha que interessante, irmãos. Os homens tentaram impedir várias vezes, e interessante que Jesus, olha o que ele diz concernente à sua igreja.
Se a porta não vai prevalecer, eu estava lendo uma história que eu creio que os irmãos era bom ler também, sobre a história, pastor, como a igreja ela é poderosa. Eu fiquei imaginando que no ano, o pastor citou também sobre a nação de Israel, que se tornou uma nação em 68, pastor? 67. Em 45, ou foi 48, recebeu o dito para ser uma nação, mas a nação foi proclamada em 67, não é isso, pastor? Isso, 66. Mas antes, Israel foi totalmente quase destruída. Hitler matou mais de 6 milhões. Aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas foram queimadas? Muitas vezes muitos cristãos ali que temiam o próprio Jesus. Muitos daquele povo, pastor, gritava: Deus, tu és Deus de Israel. Quantas pessoas, irmã Inês, estavam clamando a Deus? Mas interessante que Deus, Ele deixou que aquele povo passasse por aquele processo. Mas eu vou contar uma história para vocês, que eu estava lendo sobre a história, sobre a Espanha, em 1588. A Espanha era uma grande potência daqueles anos. Aí os irmãos procuram a história da Espanha, que era uma potência. E ela resolveu marchar contra os ingleses, Raíssa. Por quê? Porque a primeira rainha, Elizabeth, ela assumiu o trono, só que ela era evangélica. Ela era evangélica, a primeira rainha. E aquilo mexeu com a igreja católica, que não gostou. E quiseram marchar contra a Inglaterra. E quem é que estava no meio da rota? A própria Holanda, que também ia sofrer, porque era uma nação pobre naquela época. Era uma nação pobre. Aí eu estava anotando aqui, olha que marcharam contra a Inglaterra. Foi 30 navios, 8 mil marinheiros, 2.000 canhões para marchar contra aquela nação. Quando os ingleses soube que estava marchando, a Inglaterra era um dos berços do Evangelho. E aquele povo, os ingleses, pastora Márcia, começaram a orar. E os holandeses começaram a orar, porque a rainha era cristã. E quando eles foram invadir aquela cidade, aquele país da Inglaterra e da Holanda, que era frágil, e sabendo quem estava orando, todos se agruparam e veio de repente um grande vendaval. E começou a destruir aquelas embarcações, porque a igreja estava orando. Isso é a igreja de Deus. É intocável, porque a igreja católica não se conformou com alguém que era uma rainha, uma princesa, agora está sendo o quê? Cristã. A igreja não se mexe com a igreja. E diz a história que veio uma grande tempestade, Raíssa. 30 navios, quase 70% naufragou. Interessante que o povo da Holanda, quando viu o que Deus fez em favor daquele cristão, eles colocaram uma moeda. Interessante. Olha o que ele colocou na moeda. De um lado, olha o que eles colocaram na moeda. Um lado ele dizendo assim: o homem propôs, mas Deus é quem dissipa. O homem tem o seu propósito, mas Deus é quem dissipa.
dissipou. O que Deus fez? Dissipou eles para destruir, para impedir que fosse destruída a Inglaterra. E do outro lado, na moeda, eles colocaram interessante a seguinte frase. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essas coisas. Diz assim: pelo seu vento, Deus dissipou. Salmo 68, verso 1. Fizeram uma moeda. Olha a igreja, ela é intocável, irmão. Jesus disse que as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. Glória a Deus. Em Efésios capítulo número 1, vamos ver o que Paulo fala sobre essa igreja. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ao santo que está em Efésio, fiel em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção, cabeça da igreja. Esse, meu irmão, não tem como, meu irmão. Jesus, se ele é o cabeça, nós somos tudo o que faz parte do nosso corpo. Isso nós temos que valorizar. É isso que é a igreja. Bendito é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mateus acabou de citar aqui que, pelo tempo que nós estamos, nós temos mais razões de agradecer, muito mais. Só de nós estar aqui, irmãos, é razão de agradecer ao nosso Deus, fazer parte dessa igreja. Aí ele diz assim: olha, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Meu irmão, a igreja de Cristo só somos vencidos se nós fossemos irrepreensíveis. A gente tem que ser irrepreensível. O mundo só vai respeitar nós como igreja se ele vê em nós uma pessoa que realmente vivemos em Cristo. Amém. Fazendo parte desse corpo. Glória a Deus. Interessante que os homens quiseram arrumar um meio de acusar Jesus de alguma coisa. E eles lutaram para arrumar alguma coisa para acusar Jesus. E levaram Jesus diante do sacerdote. E disseram assim: olha, arrumaram algumas falsas testemunhas, né, pastor? Aí disseram assim: olha, você... duas testemunhas. Disse assim: olha, ele falou que ele ia destruir o santo templo. Em 3 dias ele levantaria outro, eles ficariam. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Nós aqui entendemos qual era o tempo que Jesus estava falando, mas eles não entendiam. Os discípulos entenderam. No momento até não entenderam, depois vieram entender, né, pastor? Exatamente, só depois. No começo, se o Espírito Santo não revelar, meu irmão, o homem não vai entender. Um tempo, 40 anos, quase para levantar, e Jesus vai dizer que vai fazer em 3 dias levantar outro. Os caras falam: esse cara aí. Na realidade, eu disse, mas como é isso aí? Jesus disse explicar para ele. Olha o que Paulo diz: e nos predestinou para a filha da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o principado da sua vontade, irmãos. A vontade de Deus é que nós fazemos parte da igreja. Isso é a igreja de Deus. Estamos falando da igreja. Da igreja. Isso é a igreja. E nós temos que agradecer todo dia fazer parte dela.
Glória a Deus, aleluia. Fazer parte dela. Aí Paulo diz: para louvor e glória de sua graça, pelo qual nos fez agradável, assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue. Por isso que Jesus disse: o sangue derramado por vós, fazer isso, pelo sangue de Jesus, nós fomos, glória a Deus, remido. A remissão da ofensa segundo a riqueza da sua graça. Ele nos tomou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo. Aí que Paulo vai dizer, olha que ele vai dizer uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender. Ele diz assim, ó: descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu benefício que propôs em si mesmo. Irmãos, isso é igreja. E a gente, todos os dias, temos que agradecer ao nosso Deus por fazer parte da sua igreja. Eu estava falando com os irmãos, a igreja vai ter muita luta, pastor. Se existe um povo mais perseguido na face da terra, é a igreja. Parece que não, né? Mesmo, a gente não sabe que nós somos perseguidos, porque infelizmente o evangelho aqui muitas vezes não é pregado aqui no Brasil. Se você que for pregar mesmo o evangelho mesmo, a gente vê esses irmãos aí no YouTube falando um monte de coisa aí, a gente só sabe muitas vezes perseguido pelo que os caras estão causando por aí, não para a glória de Jesus, pela sua incompetência. Pastor, só para, desculpa eu interromper, assim, se fosse pregado o evangelho e a dureza e a sinceridade que é a palavra de Deus, nós já estaríamos sendo perseguidos. Sim. Porque nós estamos relevando muitas coisas. Sim, estamos relevando muitas coisas. A igreja institucional, ela está sendo contaminada. Mas há um povo que ele, como Jesus, como Deus falou para Elias, eu tenho 7.000 que não se contaminaram, não se prostrou diante de Baal. A igreja de Deus, ela está viva. Parece que não, a gente olha assim, tem um povo que se corrompendo, mas a igreja tem povo sincero, irmão. Aleluia. Amém. Tem muita gente boa. Aleluia. E o diabo, ele está aqui no Brasil, infelizmente, ele não quer trazer uma perseguição que, ou você deixa de seguir a Jesus, você vai morrer. Não, ele vai querer nos matar sem puxar uma faquinha, sem puxar uma espada. Ele tem sua estratégia. Lá ele luta de um jeito, e aqui, meu irmão, vai matando. Pastor, tem pessoas que infelizmente não tem vontade de estar na presença de Deus. Ele não tem desejo, parece que ele não tem aquela vontade. Tem, meu irmão, porque a igreja de Cristo não existe agora tem um desengrejado. O pastor vai falar, muita gente desengrejada. Tem muita gente que está desengrejada. Inclusive nos Estados Unidos tem uma igreja só para desengrejado, porque a moçada, todo mundo desviou. Tem uma igreja para isso. Depois não procura no Google aí que tem. Os cultos deles são, todo mundo vai do jeito que quer, meu irmão. Se quiser levar cachorro, vai. Você fala o que você quiser. Porque o povo está realmente dizendo assim: olha, eu não quero estar naquela igreja que prega o evangelho de verdade, mas aqui eu posso viver o que eu quero. Eu sou desengrejado, eu não preciso estar no meio de um povo. Então, irmãos, os Salmos, voltando nos Salmos 46, olha o que diz, como aquele cântico lindo, que aquele fosse filho de Coré, não foi que escreveu? Irmãos, às vezes as pessoas, a gente estamos aqui profetizando, não estamos nem sabendo. Olha o que ele diz:
Mais para cima, por favor, Mateus. As nações se embraveceram, o reino se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí Jesus disse que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra mim e contra você que fazem parte da igreja. Amém. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Você viu aquele... As pessoas falam do legado da nossa irmã Lécia. É tudo para a glória de Deus, irmão. Porque a memória do justo é bem-vinda diante de Deus. Mas a memória do ímpio logo, logo se dissipa. Não era perfeita, como nós não somos, mas Deus sabia todas as coisas. Interessante, quando aquela moça estava aqui, que o pastor Carlos estava dirigindo tudo nesse dia, e quem ia pregar era o Cauê nesse dia. Era o Cauê, não era? Que ela cantou aquele hino: no céu não entra pecado, nem como fosse hoje. Acredito que quando ela cantou, estava perto da igreja, eu disse: ih, rapaz, vai cantar essezinho assim que as pessoas geralmente cantam no velório, né? Geralmente que só canta esse hino é lá. E certamente aquela moça já estava, Deus já estava trabalhando no coração daquela moça. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Irmão, a terra vai realmente ser destruída. É interessante que as pessoas, eu estava conversando com o Mateus, que as coisas, pastor, estão mudando de repente. Eles não sabem que até 2027 o real vai acabar, a moeda viva vai acabar. Vocês sabem disso, né? Quem está sabendo disso aí? Como é o nome da moeda? Drex, né? Drex. Vai acabar. A desculpa dele, muitas das vezes, é para que não esteja mais aquele assalto. Os caras não possam pegar mais seu dinheiro aí, mais roubo de caixa de banco. Isso vai mudar. Isso é o sistema. É bíblico isso. É uma preparação. Mas com a igreja, logo, logo, vai ter uma perseguição. Já temos aqui algumas perseguições, né? Mas diz assim, ó: ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima o carro no fogo. Aquietai-me, saber que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. Glória a Jesus. Irmãos, eu vejo muitas pessoas aí. Eu estava ouvindo um rapaz falando assim: olha, todo mundo gosta de viajar para Israel. Todos fazem caravana para Israel. Eu não vejo ninguém falar assim: mas vamos. O povo diz assim: vamos fazer uma caravana lá para o Egito. Muitos pregadores dizem que o Egito é do diabo. Mas existe um amigo, sempre foi amigo até hoje de Israel, é o povo do Egito. Ninguém fala assim: vamos lá procurar onde Jesus morou. Jesus morou lá em Israel, lá no Egito. E aí? Jesus não morou lá? Jesus não foi para o Egito? E tem alguns pregadores que dizem assim: olha, a gente vai no túmulo de Maomé. Já se foi Maomé, Maomé está lá. Não é isso? Vai lá alguém cita esses nomes, mas diz: mas Jesus não está aqui. Irmão, isso aí, que importância tem? Para a igreja isso não importa. Visitar o túmulo, porque Jesus não tem nada a ver. Jesus disse assim: olha, o meu reino não é deste mundo. Não vai encontrar mesmo. Não vai encontrar mesmo. Glória a Deus. Irmãos,
Essa é a igreja de Jesus. Aleluia, glória a teu nome, Senhor. Abra aí, Mateus, em Efésios, capítulo 1, no versículo 23 em diante, por favor, que eu quero para a gente encerrar, que o tempo vai caminhando. Olha o que diz. Versículo 20, por favor, porque depois vai para o 21. Diz assim, olha o que ele vai dizer. Em que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pôs à sua direita no céu, Jesus, acima de todos, principado e poder e potestades e domínio, e de todos os nomes que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha bem, no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Aleluia. Se Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, a cabeça é que guia o quê? O corpo. Eu vou entrar aqui. Quem vai decidir que eu vou entrar aqui? Porque o corpo, ele não vai fazer para lá e a cabeça querendo entrar para lá. Não. Eu tenho que obedecer a cabeça. Eu tenho que saber que tem alguém que me controla. E esse alguém que controla, que eu sou a igreja, eu tenho que o quê? Obedecer o que a cabeça comanda. É que a gente falou lá no velório. A gente tem seus planos, planejamos, temos que planejar, temos que sonhar, sim. O pastor até falou para mim esse dia que tem vontade de fazer um curso de direito, né, pastor? Tem que sonhar. Isso não quer dizer que ele vai querer exercer a função, talvez sim, talvez não. É plano. Mas de todos os planos que nós fazemos, tem que saber que a cabeça vai nos guiar. Põe a cabeça, Jesus, na minha cabeça, me guia, me ajuda. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Aleluia. Ele é o nosso guia, irmãos. Aleluia. Glória. Quer dizer, para os irmãos, voltando aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 28 a 30. Vamos ver o que se diz esse texto? Glória a Deus. Para nós encerrar. Interessante, Jesus, os discípulos estavam tendo uma discussão para ver quem era que era o cabeça, era quem falava mais grosso. E Jesus, para encerrar, o que ele vai dizer, inclusive o pastor vai citar esse versículo ontem. Ele diz assim, versículo 28, e vós que tendes permanecido comigo na minha tentação. Quem foi que viu as tentações de Jesus? Olha bem, irmão. A gente leu o que Jesus disse, o que no capítulo em Mateus 16, 18. As portas do inferno prevalecem contra a minha igreja. Olha bem. Vós sois o que tem permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. Ele vai dizer, vocês vão seguir em frente, porque eu recebi de Deus, do meu Pai, um destino. Me determinou, agora eu vou determinar para que você me siga em frente, porque você é meu representante.
para que comais e bebei a minha mesa no meu reino. No reino de quem? De Cristo. Aleluia. E vos assenteis sobre o trono, julgando as 12 tribos. Espera aí. Vamos pensar esse versículo aqui. Esse discípulo era da onde? Era judeu ou era gentil? Era judeu, não era judeu? Toda a tribo de Judá. Por que Jesus está dizendo que esse judeu, ele vai julgar as 12 tribos? Porque Jesus, ele não está falando para os judeus, Jesus está falando para a igreja. Amém. Isso mesmo. Não é isso, pastor? Isso mesmo. Jesus está dizendo, vocês são a igreja, e como igreja, vai julgar as 12 tribos de Israel. Mateus vai repetir esse mesmo texto. Texto, né? Inclusive, o pastor falou isso ontem. Não, falei, só não busquei o texto, né? Mas Mateus 19. É isso. Então Jesus está dizendo assim: vocês como igreja, não como povo, vão julgar as 12 tribos. Amém. Olha como a igreja é, Raiz. Isso é glória de Deus. Amém. Intocável. Ai daquele que tentar tirar um tio daquilo que Jesus falou. Ai daquele que se levantar contra a igreja. A Bíblia diz que Jesus, ele é a rocha da esquina, que muito vai tropeçar diante dele. Isso é igreja. E por isso, irmão, glória a Deus, a gente tem que dizer: Senhor, muito obrigado por ser parte da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Paulo escreveu no capítulo 11, ele disse: o Senhor me revelou e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, disse: tomai e comei, que este é o meu corpo que é partido por vós. Glória a Deus. Isso é a igreja de Cristo. Deus abençoe os irmãos. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.